Vai falar disso aqui, ó, ameaça racista. Depois dessa eleição, nós tivemos a prefeita de Bauru, foi ameaçada, inclusive, de morte. Nós tivemos a vereadora em Joinville, né, que também está sendo ameaçada. E a nossa vereadora também, que é a Carol D'Artora, né, que também foi eleita aqui em Curitiba, e está sofrendo ameaças. E aí, esse é um assunto que a gente não pode, talvez nem devesse, né, estar colocando, porque não deveria existir, não deveria estar falando disso. Hoje nós temos no Brasil mais de 50% da população que se declara negra e parda, né? E aí, ao mesmo tempo, você vê situações como essa aqui. Eu não quero ler todo o texto, inclusive, que sofreu aqui, as ameaças que sofreu a vereadora eleita aqui em Curitiba, a primeira vereadora negra eleita aqui da nossa capital paranaense, porque são verdadeiros palavrões, palavras que eu me sinto até mal de falar isso de uma pessoa, para uma pessoa. Mas olha só aqui, ó, começa lá com o título, eu vou te matar. Começa desse jeito. São mensagens que estão sendo, inclusive, espalhadas pela internet, né? Mas assim, aí xinga bastante aqui a pessoa, e aí diz assim, enquanto você ganha um salário de vereadora, né? E aí xinga novamente, eu estou aqui desempregado, minha esposa está doente e tal. Mas essa mensagem é meio que um copia e cola. É meio que um copia e cola. Só que tem um detalhe. Veja só, você imagine a pessoa receber em casa essa ameaça, como ela foi colocada aqui, nesse post na internet, e aí aqui, ó, onde a gente apagou aqui, tá vendo? Onde nós apagamos aqui, estava o endereço da vereadora. Quer dizer, a pessoa quer dizer assim, eu sei onde você mora, eu vou até a sua casa, eu vou te matar, aí depois eu me mato também, mas eu vou cumprir o papel, vou fazer isso. E o Emanuel Peri agora vai trazer mais pra gente sobre essa repercussão dessa história toda que está dando o que falar. É no Brasil inteiro, né, Peri? É no Brasil inteiro, porque não é um caso específico. É aqui, é em Bauru, é em Joinville, quer dizer, mas nós, como sociedade, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que combater. Racismo é crime. É crime. E a gente tem que respeitar as pessoas como um todo, igualmente. Independentemente de qualquer coisa. Terra de ninguém, né? Quer dizer, esse cidadão vai ser identificado. E você toca num ponto fundamental, já que é o seguinte, o endereço é o endereço de cada uma dessas mulheres. Então não é alguém que está simplesmente latindo na rede social de forma anônima, não. Ele sabe onde cada uma dessas pessoas mora. Ele disse na mensagem que vai subir num morro do Rio de Janeiro, pegar uma pistola e matar na casa dessas pessoas. Foi só a vereadora de Curitiba? Não, como você falou, foi também a primeira mulher prefeita de Bauru, a Suelen Rosim, também foi a Ana Lúcia Martins do PT, primeira vereadora negra de Joinville, e também Duda Salaber do PDT, primeira vereadora trans e mais votada em Belo Horizonte. Ou seja, muitas outras mulheres. Deu muita repercussão e elas todas vão procurar a polícia e registrar boletim de ocorrência. Temos uma reportagem sobre isso, para você que está em casa entender o que esse homem fez. Veja só. Ela queria estar nas ruas ouvindo a população, mas antes mesmo de assumir o mandato, teve que ir à delegacia para registrar boletim de ocorrência. A vereadora Carol D'Artora recebeu ameaças de morte e ataques racistas. Não consegui dormir porque estava exposto lá meu endereço, então qualquer barulho à noite já estava achando que tinha gente dentro da minha casa. Carol D'Artora é a primeira mulher negra eleita vereadora em Curitiba. A posse será no dia 1º de janeiro. Ao longo da campanha, ela já vinha recebendo ataques racistas, desta vez com ameaça de morte. Eu espero que as pessoas que estão promovendo esses ataques, elas sejam responsabilizadas, elas sejam punidas, que isso está sendo pesado para todo mundo. Em Curitiba, o caso está sendo investigado pelo Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Uma reunião deve acontecer com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná para pedir reforço de segurança para a vereadora. A Polícia Federal também será comunicada. Em pleno 2020, tem toda essa comoção, todo esse ódio em torno do fato que uma mulher negra se elegeu. É o absurdo que a gente vive mesmo, da desigualdade racial que a gente vive. Elas foi a primeira vez que foram eleitas. Imagine só, desde que existe Câmara de Vereadores, nunca havia sido eleita uma vereadora mulher negra. E agora esse homem vem, e não só esse homem, isso é global, infelizmente, Jason. Está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo nos Estados Unidos. Esse movimento extremista racial, em pleno 2020, está ganhando ares assim de uma época medieval. Algo muito complicado.
Pois é, e como eu disse, né, Emanuel Benedito, no Brasil hoje nós temos 53, 54% de população, segundo o IBGE, né, negros e pardos. São maioria já. A maioria, assim como nós. Exato. E aí a gente está vivendo hoje uma situação como essa de extremistas, eu entendo dessa forma, né, que acabam fazendo esse tipo de ameaça mundo afora. E agora a gente está sofrendo também esses reflexos aqui muito perto da gente, no Brasil e também na nossa cidade, Rivaroli. Está na hora da gente parar de negar que o racismo exista. Está na hora da gente parar de negar que o racismo exista. Eu posso não ser, ou tento não ser, porque no final das contas todo mundo um pouquinho é. A gente tenta não ser, se esforça para ser o mínimo possível de racista, mas está na hora de parar de negar. Há machismo, há racismo, é uma mulher negra que tem quase 9 mil votos, representa uma parcela importante da população e sofre. O problema é o seguinte, Jasso, no Brasil você tem a legislação, que é de 89, que diz que isso é injúria racial. Quando você pega e ofende uma pessoa pela cor. Quando você ofende todos os negros, aí passa a ser racismo. Só que estão querendo mudar. Mesmo a injúria racial se tornar um crime de racismo, porque é inafiançável. Aí fica na cadeia um bom tempo, sem contar a ameaça de morte. Onde é que nós estamos? Esse é o tal, não só do racismo estrutural, que acontece às vezes sem a gente se dar conta. Isso é racismo de verdade, é ameaça de morte, é alguém se achando melhor que o outro por conta da etnia, da cor da pele. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Doutora Márcia Marcondes, como é que a polícia trabalha agora para identificar o Luciba? Como é que vai fazer? Porque tem que se identificar essa pessoa, tem que se identificar esses grupos e mais do que isso, tem que ter punição, doutora Márcia. A busca será... As pessoas acham que a internet é terra de ninguém. Não é. Existem as buscas feitas pelos meios eletrônicos para chegar lá, chegar até essas pessoas para que elas sejam punidas. Mas é de uma ignorância, né? Eu acho que a palavra que me vem à mente é ignorância. Ignorância por não ver que a outra pessoa é só uma outra pessoa, ela é só diferente. Né? Se ela é negra, se ela é amarela, se ela é cor-de-rosa, não faz diferença, né? Não é isso que qualifica uma pessoa e não é a essas coisas que nós temos que direcionar os nossos maus pensamentos, o nosso ódio. E sim as pessoas que estupram as crianças, como a gente estava conversando há pouco, as pessoas que são pessoas que são do mal. E não a pessoa que está recém-eleita, uma eleição expressiva, né? Uma pessoa que trará coisas boas, né? Isso é uma ignorância, não tem como a gente ficar confortável com isso, né? E é evidente que é racismo puro. Né? Racismo puro e simples. Essa não tem justificativa. Ele pode até falar, injúria racial e tal, porque não ofende todos os negros, especificamente essa mulher. Mas tem que tipificar sim como racismo, nem que seja por uma pessoa. Ou então não vai mudar, Jasso. Você falou da prefeita eleita de Bauru, uma mulher da direita. Essa vereadora de Curitiba, em tendência de esquerda. Em Joinville também tivemos, em mesmo Minas partido, Gerais, inclusive, né? É só para mostrar que o racista, ele não escolhe se ele é de direita ou se de esquerda. Ele é racista pelo simples fato de ser ignorante e de achar que é melhor que o outro pela cor da sua pele ou pela sua condição social. Simples assim, não tem espectro político. Isso é ignorância e crime e ponto final. E pelas palavras que ele colocou ali, ele não é melhor que ninguém, muito pelo contrário. Ele é ignorante, ele é agressivo e efetivamente tem que ser separado. Por quê? Porque esse povo se reúne, né? Eles convencem outros.